Amém, irmão? Ele está contando, ele está se alegrando nisso. Amém? De ficar quieto ou chorar, de cá, pastor, nem imagina, pastor, é diferente, né? Porque as lá, glória. Sabe aquele irmão lá, pastor, escorregou, pastor. Vamos orar por ele, vamos declarar uma semana de jejum por ele. Não é? Amém? Então é muito sério isso. E Deus fala conosco nessa tarde, fala comigo também. Amém? Porque isso é importante. E quando eu analiso isso, quando eu leio lá, onde Paulo diz, porque o beberrão, porque o idólatra e porque o maldizente não entraram no céu, aí eu entendo. Amém, amados? Eu tenho que entender o que eu sou. Porque Deus me levantou e o que Ele espera de mim. Amém? Eu me tornei um profeta dele. Para bendizer. Amém? Para abençoar. Para profetizar a vitória. Amém? Está mal aquele irmão lá? Em nome de Jesus, ele vai ficar bem. Amém? Deus vai fazer a obra da vida dele. Essa é a minha palavra. Amém? Adulterou coitado. Vamos orar por ele. Vamos tentar a restauração desse casal ou dessa família. A intenção é outra, a palavra é outra. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Agora, veja bem, a segunda pergunta que Jesus faz, são duas perguntas. Amém? Lá no versículo 15, ele diz assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Amém? Aí está a grande diferença, amém? Mas vós, vocês, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Você vê aqui dois tipos de povo, não é verdade? Diga, um povo que não conhece a Deus, mas um pequeno povinho que conhece a Deus. Então ele pergunta o quê? E vós, e vocês? Agora, quando ele pergunta a vocês, aqui está entre linhas o seguinte, vocês que têm andado comigo, está vendo? Vocês que têm tido intimidade comigo, vocês que têm estado comigo todo dia, ouvindo o que eu tenho dito, vendo o que eu tenho feito, vocês que estão bem próximo de mim, que às vezes chego a dormir na minha casa, em Cafarnaum, o que é que vocês dizem a meu respeito? E aí você vê a palavra certa, tu és o Cristo, o Filho do teu filho. Amém? Agora por quê? Que tiveram essa resposta, porque eles andavam com Jesus. Amém, amados? O que é hoje andar com Jesus? É ter uma vida espiritual efetiva. Amém, amados? A cada dia. Aleluia. Isto é uma vida com Jesus. Amém? De colocar em miúdo isso. Vida de oração. Amém? Você orar a cada dia, buscar Jesus. Amém? Não só pedir, mas abrir o coração. Amém? Pedir o auxílio dele para as tuas fraquezas, confessar o teu pecado, aquela área que está fraquejando, buscar o refúgio nele, a oração, ações de graça, amém? A vida de igreja com compromisso, indo nos cultos, amém, irmãos? Não trocando os cultos por nada. Aqui nós pecamos muitas vezes, amém, irmãos? Cristianismo, andar com Jesus, é ter um compromisso com Ele. Eu estou aqui, quais são os dias de culto? Esses dias eu posso vir, então esses dias está na minha agenda. Não troco por nada. Deus tem uma palavra para mim. Amém? Os servos de Deus estão orando por mim, estão preparando a palavra, estão preparando o louvor. Amém? Há algo de Deus para mim, há um banquete de Deus para mim. E eu não posso faltar. Amém? Isso é andar com Jesus. Porque cada vez que nós nos reunimos aqui, eu estarei no meio deles, diz Jesus. Amém? O culto é de vital importância. Amém? Deus tem algo reservado especial para nós. E isso é andar com Jesus. É buscar intimidade com Jesus. Amém? E muitas coisas. Em praticar o amor, em servi-lo, em se dispor e fazer alguma coisa para o reino de Deus. Isso é andar com Jesus hoje. Amém?
dependentes da palavra de Deus, dependentes do Espírito Santo. Então, dessa forma, amém, Deus vai se revelar em nossa vida, amém, de muitas maneiras, e cada vez mais nós vamos conhecer mais e mais Jesus, e quanto mais conhecemos mais e mais Jesus, mais o céu se abre, mais as portas se abrem, e mais as bênçãos de Deus e a sua vontade acontecem na minha vida, amém, amados? Amém. Agora eu tenho que andar com Jesus, e andar hoje com Jesus é isso, compromisso, fidelidade, assiduidade, amém? Procurando conhecer aquilo que Deus quer de mim, amém? Os seus preceitos, como é que eu tenho que andar, né? Como é que eu tenho que viver a cada dia na presença dele, e isso nós conhecemos aonde? A palavra de Deus, por onde estamos conhecendo, amém? Amém. Hoje Deus está colocando o quê? Uma unção nos nossos lábios, de vigilância, amém, amados? Em todas as coisas, há uma importância muito grande. Já aprendemos disso, aleluia, que muitas vezes por não conhecer Jesus, por não conhecer a verdade, porque Jesus é a verdade, é a palavra de Deus, amém, amados? Nós fazemos coisas que desagradamos a Deus, pisamos em princípios que para isso são importantes. Então eu tenho que levar a sério. Bem-aventurado é aquele que leva a sério as coisas de Deus, que é zeloso, amém? Agora, veja bem, Jeremias diz que maldito é aquele que trata as coisas de Deus de qualquer jeito, o desleixo, amém? Então é sério isso, amém, queridos? Nós queremos ser benditos, e bendito é levar o nosso Pai a sério, porque Ele nos leva a sério, amém? A porta está certa disso, Ele nos leva a sério, amém? Amém. Aleluia. E então Cristo diz isto, aleluia. E o que vocês dizem a meu respeito? Aleluias. Então, nós a princípio vimos o quê? Que eles dizem a coisa certa, amém? Você viu que o povo dizia muitas coisas, mas porque os seus discípulos andavam com ele, acertou na certa certinho, né? Tu és o Cristo, diz Pedro, amém? E todos concordaram com Pedro, não foi só Pedro não, amém? Por quê? Porque eles estavam andando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo as coisas que ele fazia, não é? Se aproximando com intimidade de Jesus. Então eles conheciam Jesus, e porque conheciam Jesus, eles poderiam dizer isto, amém? Agora, tem alguma coisa maior aqui nisso aqui. Acabei de falar. Quando você anda com Jesus e conhece Jesus, você então descobre quem é Ele. Mas não é só a sua maneira de ver e de pensar sobre isso. É que quando você realmente se rende a Jesus e anda com Jesus e procura intimidade com Jesus, Deus te revela sobre Jesus. Amém? E olha o que nós vimos aqui, ó, no versículo 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Por quê? Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. A revelação não vem do povo, não vem das pessoas. A revelação vem de uma intimidade de nós com Jesus. Amém? Quando andamos com Ele, a consequência é, vamos conhecê-lo mais e Deus vai revelar amplamente em nosso coração. Amém? Aleluia. Quero que você abra lá João 16, capítulo 13, capítulo 16, versículo 13 ao 15. Aleluia. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 16. Interessante que também 16. Aleluia. E veja bem o que diz aqui. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Amém? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir.
ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Então você vê que vida com Deus é intimidade com a palavra, é intimidade com o Espírito Santo e dependência, não é? Na palavra do Espírito Santo. Aleluia. E é isso que Pedro diz. Amém? Neste momento vem a revelação. E Cristo que lhe diz? Pedro, não foi carne e sangue, ou não foi o povo que te revelou. Amém? Já viu que a primeira pergunta para eles é o povo? O que o povo tem dito para vocês sobre mim? Não foi a minha pergunta? Amém, irmãos? Ouviram um monte de porcaria. Não foi assim? Mas quando ele pergunta, e vocês, o que dizem a meu respeito? Amém? Então vem a resposta certa. Tu és o Cristo, ou tu és o Messias, ou tu és o enviado de Deus que veio do céu. Aqui está tantas coisas, amém, irmãos? E Pedro revela isto. Mas aqui, em João 16, 13 a 15, vimos, dessa pincelada, não é? Que quando Cristo fala em comunhão, amém, amados? Em revelação, em buscar a verdade, onde é que está isso? Está no Espírito Santo. Amém? Amém. Diga, está no Espírito Santo. Amém. Me desculpa, os líderes, mas Jesus jamais disse que haveria um homem para assumir o seu lugar. Amém? Ele enviaria o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, nós temos aprendendo hoje o quê? Que se queremos andar reto, se queremos andar abençoados, se queremos falar coisas certas, precisamos ser dependentes de Deus, andar com Deus, ter intimidade com Deus e ter do próprio Deus a revelação para a nossa vida, né, irmãos? Aleluia. Também aprendemos, se nós sair por aí perguntar sobre uma igreja ou sobre uma pessoa, misericórdia, esse povão vai fazer uma salada, amém? Mas se nós perguntarmos no lugar certo que é Jesus, amém? Senhor, fala comigo e me mostra, amém? Ele vai mostrar, de alguma forma, ele vai mostrar, amém? Tudo que nós precisamos, para a nossa vida, precisamos de uma revelação, amém? Aleluia. Mas vós, os seus discípulos, que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Aleluia. Agora, aqui nós temos também a palavra discípulos. Está vendo aqui? Ó? Então a gente tem que às vezes pescar as coisinhas. Povo mostra populacho, opiniões diversas. Povo é pessoa que não conhece a Deus, mas que opina, que quer ser referência e que muitas vezes quer também conduzir pessoas. Povo também é gente dentro da própria igreja, que não se converte, que não nasce de novo. Amém? Que não cura os seus lábios e que fica denegrindo em vez de somando. Amém? Isso é povo. E nós temos que, pela palavra de Deus, identificar o que é povo. Amém, amados? Para ter as pessoas certas também, para poder conversar com ela, porque há pessoas certas. Amém? Tá certo? Para conversar, tirar opinião. Amém? A revelação vem do Espírito Santo. A palavra de Deus. Aleluia. Amém? Então, discípulos. O que é discípulo? Sabe o que é discípulo? Seguidores de Jesus. Amém? Discípulo é aquele que anda com Jesus. Eu creio que aqui está a palavra que define. Amém? Que nós já pregamos. Discípulo é aquele que tem intimidade com Jesus. Que anda com Jesus. Amém? A cada dia. Que ora, que jejua, que lê a palavra de Deus. Amém? Que tem desejo e fome de conhecê-lo cada vez mais. Isso é discípulo, é aquele que anda com Jesus de verdade, que grudou nele, amém? E que não faz nada sem ele, entendeu? Isso é discípulo, amém, amados? O discípulo não faz nada sem buscar a direção de Jesus. Isso é discípulo, é o que gruda. Por exemplo, um exemplo de discípulo. Tínhamos lá Elias e quem? E o seu moço chamava Eliseu. Não é assim? Qual era a característica de Eliseu? É dessa pessoa que pega no pé e não larga mais. Amém?
Eliseu olhou para Elias e pensou assim, pô, esse cara aí é ungido mesmo. Porque Elias era terrível, me amado, do poder de Deus, né? O que Eliseu fez? Grudou em Elias. Amém? E não largava Elias. Elias tinha muitos alunos para profeta. Ele tinha uma escola de profeta. Mas um deles não largava ele, que era Eliseu. Onde estava Elias, estava Eliseu perto. Amém? Se eu fazer uma entrevista com Elias, lá estava Eliseu do lado. Se tirar uma fotografia, lá estava Eliseu do lado. Amém, amados? Eliseu era um discípulo. Entendeu? Aí chegou um dia que Elias ia ser arrebatado. Está me ouvindo? Ele disse, Eliseu, Deus vai me levar. Chegou meu tempo. E Elias tinha que ainda fazer uns acertos antes de ir embora, no arrebatamento. Ele tinha que ir a algumas cidades. Amém? Um profeta. Então ele diz assim, Eliseu, aqui eu vou em tal cidade agora. E sabe o que tu faz? Tu fica aí, que eu vou lá. Eliseu diz assim, não, Senhor. Tão certo como vive o teu Deus, eu vou contigo. Entendeu? Aí, voltou. Posso para a cidade. Eliseu aqui, ó. Fica por aí. Eu vou lá e volto. Eliseu, não, tão certo como vive o meu Deus, eu não te deixarei, não, eu vou contigo. Diga discípulo. E segue Jesus. E não perde nunca. Distância não tem jamais. Ele está sempre grudado. Amém, amado? E Deus gosta disso. Amém? Aí chegou o grande dia, então, ele disse assim, Eliseu, tu quer me pedir alguma coisa, me pede agora. Eliseu parou, pensou, e ele disse assim, eu vou ser arrebatado, a qualquer momento. O que tu quer, Eliseu? Olhou bem nos olhos de Eli e disse assim, eu quero a tua unção em dobro na minha vida. Amém? Diga discípulo. Amém? Ele quer ser cheio do Espírito Santo. Amém? Ele não abre mão, não. Jesus é tudo o que ele precisava, agora ele tem. Não é? Ele gruda e não larga mais. Então ele disse assim, olha, o que tu me pedes é grande demais. Mas se a minha capa cair, já sabe. Tu recebeu, amém, amado? É assim? Então veio a carruagem de fogo e leva. E Eliseu vê. Quando a carruagem de fogo veio e leva Elias, amém? Que visão, hein? Eu queria ver essa visão. Uma carruagem de fogo. Para, Elias entra nela, amém? E quando ela sobe, ele fica olhando, de repente o manto, puf, na cabeça dele. É o manto de Elias, amém? Você imaginou? Ele pega o manto e olha para o manto de Elias e diz, puxa, mas olha só, eu consegui. Amém? Ele vai até o Rio Jordão, onde tem que atravessar, e pega o manto e bate no rio. Diz assim, onde está o Deus de Israel? Plaf! O Deus de Elias. E o mar se abriu e ele passou. Amém, amados? Ali começou então o ministério de Eliseu. Eliseu fez exatamente o dobro de que tudo aquilo que Elias fez. Amém? Está vendo? Mas tinha uma coisa para acontecer, para ser o dobro. Está me ouvindo, queridos? Porque a unção é dobrada. Amém? Elias morreu. E faltava um milagre para completar. Eliseu, aliás. Elias foi embora, né? E Eliseu, aliás, Eliseu. Isso. Ele foi embora. Então Eliseu recebe a sua dobrada. Ele faz vários milagres. Amém? Amém. Mas morre e fica um milagre para completar a promessa. Diz a Bíblia, então, Eliseu é morto e colocam ele sepultado. Né? E teve um dia lá que houve uma peleja, queridos, e um jovem morreu. E eles, para ir embora, jogaram o jovem em cima do túmulo de Eliseu. Amém? Amém. E quando o jovem bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou e saiu correndo.
Fala a Bíblia isso. Amém? E Reis, né? Aleluia, se completou então o último que faltava. Diga, Deus é fiel. Deus é fiel. A unção é dobrada. Amém, amados? Quem tem que ver a unção de Eliseu com nós hoje? Unção dobrada. É que a nossa realidade em Cristo hoje, pela nova e eterna aliança, o sangue de Cristo, amém? Ela é superior à aliança da lei. Amém? A nossa unção é dobrada. Amém? Elias aqui é a lei, o antigo pacto. Eliseu agora é a igreja. Amém, amados? Com a unção dobrada. A nossa realidade hoje, como igreja, como cristão, é superior àquela realidade dos nossos ancestrais, patriarcas que viveram pela lei. Amém? Hoje é superior, a nossa unção é dobrada. É de Eliseu. Amém? Diga graças a Deus. Aleluias. Então isso é ser discípulo. Diga, ser discípulo é grudar em Jesus. É não fazer nada sem Ele. Seja a coisa mais simples. Conversar com Ele, sentir no coração aquela paz, liberdade em fazer. Amém? Se não tiver, não faz. Amém? Continua orando. Aleluia. Então aqui nós temos esse ensino de Eliseu e Elias, que é importante, do que caracteriza a questão do discípulo. Amém, amados? Amém? Não ande sem Jesus, jamais. Seja um discípulo. Amém? Diga, a pessoa que está do teu lado, não ande sem Jesus jamais. Seja um discípulo. Gruda nele. E não larga nunca mais dele. Mas gruda mesmo. Amém? Escute uma coisa. A palavra que está em João 15 diz assim, ó. Escute bem. Aquele que estiver ligado na videira, amém? Ligado significa, no grego, colado de uma maneira que jamais venha a ser separado. Amém? Isso é, ligado. Recebemos a palavra de Deus, não sabemos às vezes as coisas. Não é? Se estiveres em mim, diz Jesus, ou se estiver ligado em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiserdes, diz o Senhor. Esse ligado significa, não é, uma conversão, um novo nascimento irrevogável para sempre. Você se entrega para Jesus, cola nele e jamais deixa dele. Aconteça o que acontecer. Ser discípulo, é isso. Ah, estou indo na igreja e vem primeiro aguaceiro, primeira chuva, primeiro vento, não vou mais. Não é discípulo. Um discípulo enfrenta qualquer parada, amém, amado? Porque sabe que ele está com Jesus, amém, amado? E que a vitória é certa. Está me ouvindo? Aleluia. Você tem que ser um discípulo. Diga a pessoa que está do teu lado, você tem que ser um discípulo. Grudado em Jesus. Para sempre. Amém? Graças a Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Pajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Graças a Deus por esta palavra toda essa tarde. Nós podemos compartilhar. Amém? Duas perguntas deveras importantes. Amém? De Jesus. O que o povo fala e o que vocês dizem. Amém? A resposta que ele ouviu de Pedro e dos discípulos era uma resposta de pessoas que andavam com ele. Amém? Que atentavam o que ele dizia, que eram verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? E por isso aprendiam. E por que eles se ligavam tanto em Jesus? Escute, o Pai se agradava deles e trazia a revelação. Jesus diz assim, Pedro, tu és bem-aventurado, sabe por quê? Porque não foi pessoas que te revelaram a meu respeito, mas foi meu Pai que te revelou. Amém? Diz o próprio Deus trouxe a revelação. E de uma forma tão bonita disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus, o Salvador da humanidade. Amém? Aleluia. Você vai ver, eu estou encerrando com isso, porque para você entender que muitas vezes, escute bem com você, Jesus diz assim, não contem isto para ninguém. Amém? Já viu isso? Por que não contar? E diz para os seus apóstolos depois, não contem para ninguém que eu sou o Cristo. Por quê? Não tinha que contar.
Porque as pessoas tinham que receber a revelação de Deus. Amém, amados? Aleluias? Não seria com as palavras. As pessoas, através daquilo que Jesus falava, daquilo que ele fazia, eles tinham, amém, que compreender espiritualmente que era ele o Filho de Deus. Amém? E isso não se convence com palavras. Amém? Só Deus pode convencer. Ficamos de pé nessa aula em nome de Jesus. Amém? Diga a revelação. Daquilo que eu necessito. Vem pela palavra de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo. Diga glórias a Deus. Põe a mão no teu coração nessa hora, na presença de Deus. Amém? Pai, te agradecemos nessa tarde por esse privilégio de estarmos aqui na tua presença, Senhor, onde podemos compartilhar, Pai, meditar, Senhor, na tua palavra, Senhor, sobre muitas coisas nessa noite. Nós podemos meditar, Pai, e também compreender, Senhor. Mas eu creio que o Espírito Santo continua, Senhor, operando em nossos corações, trazendo aos discípulos de Jesus mais e mais a revelação, Senhor. Oh meu Deus, como nós ouvimos hoje em João 16, ele virá da parte do Pai e ele vos revelará toda a verdade. É assim que seja na vida de cada um de nós, Senhor. Se nessa noite, Pai, há alguma pessoa que ainda não é um verdadeiro discípulo, eu oro nessa hora, faz a obra, Senhor, nesse coração, Pai. Que sejamos um povo ligado verdadeiramente na videira, a cada dia, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, que se ligam para nunca mais ser separados, para sempre e eternamente, porque assim é a tua palavra. Nos abençoa agora, Pai. Envolve-nos nessa hora, meu Deus. Cada um de nós. Concede-nos, Pai querido, essa obra, essa revelação. Tantas pessoas nessa noite, quem sabe, têm buscado opiniões, explicações. Meu Deus, só tu tens, Pai, a resposta para a nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, e assim, Pai, que tu venha te manifestar poderosamente em nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, para que, meu Pai, antes da nossa vontade, a tua vontade venha se cumprir em nossa vida. Nós ouvimos nessa noite que os teus pensamentos são mais altos e os teus caminhos são mais altos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a estar em sintonia com os pensamentos do nosso Deus e andar a cada dia nos seus caminhos que são mais altos. Sim, nos entregamos a Ti, meu Pai, nessa noite. É assim que se cumpre em nós, meu Deus, a Tua vontade, Senhor, a cada dia, Pai. Unge cada coração, Senhor. Nesta noite, unge também os nossos lábios, Senhor, para que não venhamos ser instrumentos de populacho, Senhor, de opiniões erradas, meu Deus, mas que buscamos em Ti, Pai, porque a Tua palavra nos mostra um Deus que está sempre pronto, em qualquer momento, para dar resposta às nossas interrogações, aquilo que nós buscamos. Meu Deus, oh meu Pai, que o Teu Espírito Santo habite ricamente em nossa vida, Senhor, e assim venha nos conduzir pela palavra de Deus a cada dia, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai, e sem Ti, Senhor, oh meu Pai, não vamos conseguir, Senhor. Tu és a nossa bússola, Tu és a direção certa para a nossa vida, e assim nos rendemos completamente, porque assim, meu Deus, é a Tua palavra. Aleluia! Não vos deixarei só, enviarei para vós outros o meu Espírito, Ele estará convosco todos os dias, Ele vos ensinará, Ele vos guiará, Ele vos revelará em toda a verdade, Ele está em nós. Oh, portanto, demos lugar ao Espírito Santo em nossa vida, queridos, e que Ele venha se manifestar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e que essa palavra venha fazer parte do nosso ser, e muito mais do que isso, ampliada bem mais, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus amado. Atenção, antes de nós orarmos, aqui eu vim para dizer que eu quero muito mais te conhecer.
A minha alma tem sede de ti. Vem, Espírito Santo. Estou aqui. O Espírito Santo vem revelar Jesus em nossas vidas, amém, irmãos? Vem revelar os planos de Deus nas nossas vidas. E o nosso companheiro. Deus o enviou para estar conosco. É a nossa bússola. É a direção certa. Nessa noite o que Deus está dizendo é isso. Te aproxima de mim. Mais ainda. Vem, meu povo. Sejam discípulos. Sejam seguidores. Como Eliseu e Elias. Que fique em nosso coração esse exemplo de alguém que não largava Jesus. Que não largava Deus. Que não largava o profeta. Que no momento que ele teve condição de pedir alguma coisa, ele pediu em dobro. Olha para Eliseu. Porque a unção em dobro de Eliseu é a unção que está sobre nós. E que muitas vezes não se manifesta porque não temos intimidade com Deus. Não somos discípulos. Não pagamos o preço da oração, do jejum, da palavra. Eu sei que há obstáculo em nossa vida, muitas vezes, é o cansaço, é a nossa vontade, mas vale a pena. Porque a resposta é Deus, mais e mais em nossa vida, a tal ponto de ouvir a sua voz. Aleluias. E mesmo no momento da dificuldade, ou quem sabe da fragilidade espiritual, quando as ondas vêm, você às vezes fica cambaleando, saiba, se você é um seguidor de Jesus, a sua mão vai te sustentar, vai te guardar, não vai te deixar perecer, porque essa é a tua palavra, essa é a palavra de Deus. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Isso é em qualquer situação, em qualquer situação. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Aleluias. Oh Jesus, quando você cantar esse cântico, cante como oração. Cante como alguém que deseja. Você ouviu essa palavra dessa tarde? Ela não é minha, é Deus que está dizendo que quer participar da nossa vida. A palavra não é minha, amados. Ele que está dizendo que o teu coração tem que se achegar mais, que a tua posição espiritual tem que ser mais real, mais de fato, mais decisiva, mais definitiva. É a palavra. Grudar em Jesus, ligar-se na videira, seja mais largar dela. Deus quer se manifestar em nossas vidas. Deus quer. E é por isso que hoje você ouviu essa palavra, para que você seja uma pessoa sábia, inteligente, uma pessoa que venha andar por caminhos retos, planos, e assim alcançar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. É Deus quem quer isso. Esse é o sonho dele, te ver feliz, te ver vitorioso, te ver em direção à eternidade, passando por esse mundo sim, mas como uma pessoa bem-aventurada, que nem Jesus disse para Pedro, e no final a eternidade. Aleluias. Abre o teu coração nessa hora. Seja quem você for, não importa. O plano de Deus é para todos. Se você está aqui, essa palavra é para você. Não largue a mão de Deus. Não largue a mão de Jesus por nada. Anda com Ele. Gruda nele. Porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos. E o Pai o enviou para nós. Ele é a nossa salvação, a nossa bênção, a nossa força,
a nossa alegria, a nossa paz. Ele é o nosso Senhor. Espírito Santo, vem. Aleluia. Aqui eu vim para dizer que eu quero muito mais te conhecer. Diga para Ele que eu quero muito mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem